Pai, muito obrigado, Jesus, por essa manhã. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Reconhecemos o teu poder que opera em nós. Seja feita a tua vontade, Senhor Deus. Abre, Senhor Deus, os céus sobre a terra essa manhã. Senhor Deus, que possamos tocar, ó Senhor Deus, em lugares celestiais. Que possamos, ó Deus, ouvir as coisas celestiais. Que possamos ver as coisas celestiais. Amém? Me ocorreu aqui algo aqui. Nós somos muito pela palavra, mas a gente tem que experimentar do sobrenatural. Você crê nisso? Você já orou para você ter visões? Você já orou para poder perceber, ter discernimento em ambiente? Essa semana eu estava falando com minha esposa. Algumas pessoas conversam comigo que eu tenho discernimento no espírito. Não é uma questão da história que a pessoa conta, é o coração por detrás daquilo. Aquilo é discernimento espírito. Sabe, é uma pessoa que sempre me manda um recado e eu fiquei, peraí, tem alguma coisa. É discernir no espírito. Não é que a pessoa queria falar algo, ela queria era demonstrar algo que não edifica, que não agrega. As palavras eram bonitas, mas o coração não estava alinhado. Cuidado com isso, você tem que ter discernimento no espírito. Aonde que isso é gerado? Isso é gerado no mundo espiritual. Isso não tem uma escola que você vem, aprende, toma notas e a coisa acontece. Você tem que pedir para Deus, Deus me dá discernimento no meu espírito, para perceber. Vamos orar agora por isso? Para que você tenha discernimento quando as pessoas se aproximarem de você, que você tenha discernimento quando as pessoas te abordarem, que você tenha discernimento para compreender que as pessoas falam. Nós somos pela palavra, a mensagem é importante, mas tem outras coisas também que agregam na mensagem. Eu acredito que uma delas é ter discernimento. Deus, eu oro esses dias para que haja discernimento no Espírito. Há um testificar quando falar, ó Senhor Deus, a motivação que está envolvida. Senhor Deus, se procede da alma ou do Espírito, que haja no nosso coração a interpretação correta, o fruto do Espírito que opera em nós. Senhor Deus, o Espírito de Deus que habita em nós, que haja luz aonde há trevas, que haja discernimento, que haja posicionamento em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Um exemplo clássico para a gente que é pastor é quando as pessoas nos chamam pelo nome ou nos chamam como pastor. Há pessoas que nos chamam como pastor, mas não estão conectados como pastor, e há pessoas que nos chamam pelo nome, mas estão conectados no nosso coração. Isso é discernimento no espírito. Há pessoas que nos chamam às vezes pelo nome para não nos reconhecer. Então, como eu não estou na mesma posição, então eu vou diminuir a posição que a pessoa está. Mas há pessoas que me chamam pelo nome, mas o coração está correto, a motivação está correta, há uma conexão. Então tenha discernimento no seu espírito, amém? Sei por que eu falei isso? Não, se não for para você, põe para outro. Se for para você, guarda. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos aqui com o pastor Léo. Gostei do seu cabelo, mano. Eu não posso fazer porque falaram que afina muito o cabelo e que pode cair mais. Eu estou numa fase que eu não posso brincar mais não, mas eu já fiz isso já também. A gente está com o bispo Márcio aqui também hoje. Grande, levanta a mão, levanta. Olha lá, irmãos, eu falo, toda vez eu tenho que falar, tá vendo aquilo? É bispo mesmo, irmãos, esse braço tatuado aí. Levanta o braço, bispo. Olha o tamanho do braço do homem ainda. Essa família do bispo é uma família que a gente ama muito. Toda vez que eu vejo, eu falo, meu Deus, eu não marquei de novo, precisamos pregar. Deus, eu ajoelho e falo, Deus me perdoa, pai, me perdoa, bispo. Próxima vez você vai pregar nessa igreja em nome de Jesus, bispo. E a igreja vai cobrar de mim, se eu falar, bispo está aqui. Os irmãos falam, pastor, mas você não falou que ia pregar? Glória a Deus. Irmãos, os irmãos têm paciência comigo hoje? Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29. Eu vou construir a palavra com os irmãos aqui até que o Espírito libere o que ele tem que liberar, amém? Glória a Jesus. A Bíblia, a palavra de Deus diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é uma parte do versículo, mas tem uma outra parte que dá um resultado. E daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. E aqui a gente poderia ficar meses somente falando sobre presciência,
do Senhor, predestinação, se o Senhor realmente escolheu por conta da presciência ou porque Deus escolheu realmente os que seriam salvos ou não. Mas eu quero lá no versículo 28, por favor. Volta lá, por favor. 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E tem algo aqui, mas eles são chamados segundo o seu propósito, a vontade soberana de Deus. Então há um cooperar de Deus quando Deus te chama. Quando Deus te chama, é aquela coisa clássica que nós falamos: se Deus te chama, Deus te capacita. Deus não te chama para um trabalho sem colocar as ferramentas adequadas na sua mão. Ele vai colocar pessoas, Ele vai colocar recursos, Ele vai colocar dinheiro, Ele vai colocar conexões, Ele vai liberando as coisas, porque Ele te chamou. É incoerente Deus te chamar se Ele não mesmo providenciar, porque se a gente fizer alguma coisa baseado no que nós temos, então nós não precisamos de Deus. É na nossa força, é na nossa capacidade. Então quando Deus nos capacita para algo, é reconhecer que tudo é para Ele, e é por meio dEle que nós fazemos todas as coisas. Amém até agora? Amém. Ok, e aí eu quero te dar aqui uma introdução para você compreender. 1 Samuel capítulo 10, versículo 1. Nós vamos colocar aqui 2 homens que foram escolhidos, mas um foi escolhido por chamado soberano de Deus, o outro foi escolhido porque o povo clamou algo natural, e Deus permitiu. A palavra de Deus diz: tomou Samuel um vaso de azeite, e derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a herança do povo de Israel? Essa passagem aqui, ela está mencionando primeiramente sobre Saul. A Bíblia aqui, quando menciona aqui sobre Saul, tem uma coisa importante para ser mencionado. Olha só, a Bíblia menciona que foi pego um vaso de azeite. Quem que é Saul? Ele foi reconhecido rei porque um povo pediu. E o povo queria ser reconhecido como nação. Para ser reconhecido como nação, eu preciso então ter um rei. Caso contrário, eu não sou uma nação. Então o reconhecimento veio de forma natural. Foi um pedido de um povo que clamou uma necessidade natural, mas não era vontade de Deus. Saul, Deus tinha um outro projeto. E a Bíblia fala então que Samuel, o profeta, ele pegou o que, irmãos, para ungir Saul? Um vaso. Guarda isso. Pegou o que, irmãos? Vaso. Vaso é feito por mãos humanas. O óleo estava colocado em um barro feito por mãos humanas. Isso já mostra algo natural. Isso já mostra algo na força. Agora olha só como que Deus levanta Davi. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Olha algo aqui acontecendo para você ter revelação. Tomou Samuel chifre de azeite. Olha que coisa poderosa. Para ungir Saul foi usado o que? Vaso. Para ungir Davi foi usado o que? Qual a diferença? Um por mãos humanas, o outro, ninguém produz um animal que produz um chifre. Já há algo espiritual acontecendo aqui. Um é na dependência do Senhor, o outro é na força da mão humana. Davi foi ungido de forma sobrenatural. O azeite, o chifre ninguém fabrica, o vaso fabrica. A força do homem e a manifestação divina. É poderoso você compreender isso. A sua vida e a minha vida, há uma diferença grande. Então, ser chamado não é fazer o seu chamado, é segundo o propósito de Deus. Há um risco de nós fazermos a nossa vida somente o vaso natural, e nós esquecermos do chifre, que é a manifestação do poder da vida de Deus. Então, ter o resultado é saber quem te chama. Tudo coopera para o bem, é saber se eu fui chamado segundo o vaso ou segundo o chifre.
Ter o sobrenatural de Deus é ter a confirmação que não é na minha habilidade, não é na minha força, mas é no sobrenatural manifesto na minha vida. Ontem eu estava lá em casa com algumas pessoas e eu fiz uma boa feijoada. Desculpa, eu sou bom. E ainda lavei a vasilha do almoço que eu fiz. Por favor, corta essa parte, edita, que eu quero postar no meu Instagram. Aí lembrei porque eu estava contando. Aí o irmão contando: pastor, mas realmente você é bem diferente, né? Lá no púlpito e conversando com o pessoal. Eu falei: oh meu Deus do céu. Quando as pessoas falam assim, você até gela o coração, porque fica parecendo assim: o que você prega você não vive, né? Aí ele falou: não, porque um dia eu estava numa festa lá no prédio, e tinha a festa das barracas, você estava sentado no canto, sozinho comendo. Eu falei: eu sou assim mesmo. Não sou de muita gente perto quando eu como mesmo, não. Mas é porque eu não sou muito bom para poder me relacionar. Mas uma coisa eu sei quando eu subo aqui: eu sei que quem me chamou derramou um chifre de azeite sobre mim. E quando eu estou aqui em cima, eu não estou na força de um vaso de barro. É Deus que me capacita. Porque se dependesse de uma habilidade minha para poder fazer alguma coisa aqui, sai nada. Eu não tenho habilidade nem para assoviar. Bater palma eu desafino. Mas eu subo aqui e eu sei quem me chamou. Quando eu subo aqui, podemos ter aqui 60 pessoas, ou eu posso pregar para 5.000 pastores. Eu vou pregar com o mesmo encargo, o mesmo coração, a mesma atitude, porque quem me chamou derramou do sobrenatural sobre a minha vida. Você conseguiu perceber então que aquele que te chama, tudo coopera, que tudo caminha? Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor é comigo, e o meu pastor me leva para pastos verdejantes. Então quem me chamou vai abrir portas, vai trazer conexões. Eu não preciso me preocupar, eu não preciso acordar e falar: Deus, o Senhor não sabe, eu já confio no Deus poderoso. Senhor, Tu és comigo, Senhor Deus. Eu já acordo e já sei que eu sou abençoado. Eu não acordo correndo atrás das bênçãos, eu já sou abençoado. Eu já espero, o que vai ser hoje, Senhor Deus? Qual maravilha que o Senhor tem hoje? Eu costumo brincar, num livro que eu escrevi há muitos anos atrás, que andar com Deus é a mesma coisa que você entrar num carrinho de montanha-russa. Já viu como é que é um carrinho de montanha-russa? Vou te falar como é que funciona. Você está na fila, naquela expectativa e falando e tal, mas quando você se depara, quando destrava aquele carrinho que você vai entrar, a hora que você senta, você pensa: o que eu estou fazendo aqui? Você já começa a olhar, você fala: meu Deus, para que eu estou fazendo isso? Deus, se o Senhor me tirar daqui, eu nunca mais faço isso. É ou não é? Aí começa a subir aquele carrinho, aqueles estalos, tac, 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 tac. Aí você, meu Deus, aí ele dá aquela parada, assim ó. Você está parado, aí você fala: para que eu estou aqui nesse negócio aqui? E aí de repente vem, e você passa, e você gosta da sensação, e aí quando está chegando no final, você olha para alguém: vamos de novo? Andar com Deus é assim. Você entra, milhões de pensamentos vêm, mas vou te falar, quando termina, você percebe: eu sempre estou seguro na jornada com Cristo. É assim. O carrinho, você fica pensando milhões de coisas que vai dar errado, mas ele foi criado seguro. Glória a Deus. Então quem te chamou? Foi Deus. Então se Deus te chamou, eu vou te falar, Deus não fica devendo nada para ninguém. Se Ele te chamou, se Ele pediu para você fazer algo, se Ele pediu uma entrega, se Ele pediu uma oferta, se Ele pediu uma dedicação, Deus não vai dever nada para ninguém. Sabe, irmãos, quantas vezes, né, e assim, a gente já tem seminário aqui, já vai fazer 12 anos, 13 anos esse ano completa. E eu sei que os pais, na hora de mandar os filhos para cá, é uma luta. Vários pais me ligam. Eu lembro esse dia que encontrei um casal de pastores na conferência nossa: pastor, você lembra que eu falei para você falou para minha esposa? Eu falei: não lembro, irmão. Que dia que você vai deixar seu filho crescer? Eu falei: mano, eu falei isso.
Falei mesmo, irmão. Falou. Eu falei, mas por que não? Porque no dia lá ela ficava perguntando e fazendo e tal, e querendo resolver. Você falou, minha irmã, que dia que você vai deixar seu filho crescer? Porque quando os nossos filhos são pequenos, o que a gente faz? Nós consagramos os nossos filhos ao Senhor, é verdade ou não é? Senhor, eu consagro os meus filhos, ele é do Senhor. E aí, quando o Senhor então nos pede o que já é dele, como é que nós ficamos? Ah, não, Senhor, está difícil. Nós não confiamos em um Deus soberano. Nós falamos, mas não confiamos. Vou te contar uma coisa: Deus não fica devendo nada a ninguém. Se Ele chamar seu filho, preocupa não, Ele vai fazer manifestações sobrenaturais na vida do seu filho. Vai cuidar do início ao fim. Não tem nada que você possa fazer para cuidar mais do seu filho do que o próprio Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Então, Deus fica devendo alguma coisa para alguém, irmãos? Se Deus chamou, Ele vai capacitar, Ele vai entregar. Você tem que confiar então quem te chama. E é sobre isso que eu quero mencionar hoje. A minha pregação está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1. A palavra de Deus diz o seguinte: disse o Senhor a Abrão, até porque até agora não havia sido feita aliança, então não tinha sido liberado o fôlego de vida sobre Abrão. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a casa, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Essa promessa, essa convocação, esse chamado, ela tem uma escolha. Abraão poderia ter aceitado ou não. Muitas vezes nós somos chamados, mas nós não respondemos a Deus. Muitas vezes, há quantos anos Deus te pediu algo e você relutou, resistiu? Quantas coisas que Deus falou com você e você abriu mão? Mas Abraão aqui está diante de uma grande oportunidade na vida dele. Todo mundo aqui já viu essa passagem. Todo mundo aqui talvez tenha essa passagem como o texto que sustenta a sua vida. Mas eu vou aprofundar nele hoje. A Bíblia fala: sai da tua terra. Por que sai da tua terra? Terra é lugar de provisão. Terra é lugar aonde eles mantinham a sua vida. Os animais precisavam da terra. O pouco, ou grande, ou muito que havia das suas plantações necessitava da terra. Então Deus, ao chamar Abrão, Ele diz: sai da tua terra. Em outras palavras, sai do lugar que você tem confiança e provisão. Deus fica devendo algo a alguém, irmãos? Quem chamou Abraão? É o Deus que gera o vaso de azeite ou o chifre de azeite? Então, se chamou, tudo coopera para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então presta atenção, ao chamar Abrão aqui, sai da tua terra, está falando, sai do lugar que você tem provisão. Você precisa confiar em algo que é sobrenatural, não é na sua força, porque a terra significa o lugar de trabalho, o lugar de dedicação. E aí você imagina quando Deus te chama, e você tem família, e você precisa pagar a conta no final do mês, e você tem preocupações, e Deus está te chamando: sai da tua terra, sai da tua terra. Deus está falando, você precisa experimentar de algo que você nunca experimentou. O que eu vou fazer na sua vida, eu preciso que você confie em mim. Um relacionamento é um relacionamento em base de confiança. Deus precisava de Abraão? Claro que não, ele poderia pegar qualquer outra pessoa, mas Ele escolheu ele. Mas há uma resposta a ser dada. Um convite de casamento não é garantia que você vai casar. A pessoa pode falar não. Um casamento é confiar em Deus. É confiar em Deus, que Deus guarda, que Deus cuida, porque nos nossos relacionamentos nós podemos ser trocados. Então eu tenho que confiar em Deus. Amo a minha esposa, confio na minha esposa, mas mais do que na minha esposa eu confio em Deus, porque é Ele que vai me sustentar nos dias difíceis, nos momentos de crise. Não adianta falar que eu confio na minha esposa somente se eu não confiar em Deus, porque o momento de crise minha esposa não vai resolver. Então quando Deus chama Abraão, há uma escolha aqui. Abraão, você está disposto a abrir mão do lugar de provisão, do lugar que você tem status, porque querendo ou não você tem status,
Ué, você é rico, você tem posse, e aí Deus te desafia e fala para você: sai desse lugar que você tem essa terra, que você tem essa provisão, que você tem recurso, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E é interessante que Deus não fala nem que lugar, se é norte, sul, leste, oeste, só fala: deixa, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, deixa para trás a tua terra, deixa esse lugar de confiança, deixa esse lugar de provisão. Deus fica devendo alguma coisa a alguém, irmãos? Não fica. Você crê que Deus trouxe provisão na vida de Abraão? Mas Abraão tinha alguma garantia, irmãos? Não tinha. Quando Deus te pedir algo, não precisa preocupar. Mas vou te contar uma coisa: só faça o que Deus te pede. Às vezes nós queremos manipular alguma coisa, mas Deus não está pedindo. Você já deu oferta de tolo? É a oferta que você dá que Deus não pediu. Eu vou confessar para você, eu já dei oferta de tolo demais. Eu quis satisfazer, sabe o que? Meu ego. Eu já dei ofertas que eu queria muito mais satisfazer a minha mente. Eu queria muito mais demonstrar para quem estava perto. É uma oferta de tolo. É uma oferta que Deus recebe? Claro que Deus recebe, meu irmão. Mas agora, entre receber e manifestar, irmãos, é uma lacuna grande demais. Eu já dei oferta de tolo, oferta para aparecer, oferta para minha alma, oferta para minha mente, oferta para as minhas emoções, e de nada foi válido. Então Deus está pedindo, ou você quer fazer na sua força? Deus está falando para você: confia em mim e vem. Deus está falando para você: deixa e descansa, ou você quer fazer alguma coisa porque você acha que é o melhor? Então presta atenção: sai, deixar, isso tudo, você tem que ter a certeza, Deus está nisso. Irmão, se Deus está, não precisa preocupar não. Se Deus está no negócio, só vai. Mas cuidado para você não fazer o vaso de azeite. Ele vai ter a mesma função, parece, mas não é. Parece que é vontade de Deus, mas Deus não está. Parece que é espiritual, mas Deus não está. Parece que é rei, é ungido como rei, mas não é da vontade de Deus, é reprovado por Deus. Parece que é uma oferta de Deus, se assemelha como uma oferta de Deus, mas não é vontade de Deus. Está deixando que Deus não mandou. Saiu da terra onde Deus não mandou sair da terra. Não era para ter assumido o compromisso, não era para ter vindo para os Estados Unidos, não era para ter assumido essa responsabilidade, não era para ter dito isso. Saiu de um lugar que Deus não mandou, porque o propósito estava naquele lugar e não nesse. Quantas vezes, irmãos, eu já vi na minha vida, eu falei: eu estou fazendo o que eu não deveria fazer, eu deixei uma terra que não deveria ter deixado, eu assumi um compromisso que eu não deveria ter assumido. Por quê? Porque eu fiz na força do braço. Vocês estão comigo? De verdade, verdade, verdadeira? Então tá bom. Então eu vou confiar na provisão de Deus. A Bíblia diz também: sai da tua parentela. O que é a parentela, irmãos? É o aconchego, é o reconhecimento, é a festa que todo mundo te conhece. Poxa, você é parente, você é conhecido, o pessoal levou presente no seu aniversário, o seu nome não é Paulo Caparelli, é Juninho no meio da parentela.
Não sei se é, mas sabe, na minha parentela não é Márcio, é Marcinho até hoje. Eu cheio de cabelo branco, cabelo caindo, o pessoal fala, ô Marcinho. Sabe, a parentela é aconchego, é o reconhecimento. Sabe, você tem uma história para contar, você viveu uma história. Tá perto da parentela é gostoso, você tem alguém para acordar e te abraçar. Mas o Senhor, quando diz, deixa a tua parentela, está falando, olha, sai do lugar que você é conhecido e vai para um lugar para construir a sua história. Vai para um lugar que ninguém conhece o que você fez. Você agora vai ter oportunidade de construir a sua história. Não é porque você é filho de fulano, não é porque você é primo do Beltrano, é porque agora você vai construir a sua história. É chegado o tempo de você responder. Não é porque você agora é conhecido. E tem uma coisa, irmãos, que é impressionante. Eu sou de Goiás, sabe, já deu para perceber pelo meu sotaque? Vou até beber uma água. Sei que as pessoas às vezes acham que o meu R é por conta do que eu sou americano. Mas não, eu chamo porta e porteira, é porque eu sou do Goiás. Irmãos, Goiânia parece grande, mas você conhece todo mundo em Goiânia. Eu estava com um problema lá esses dias lá, falei, quem que eu vou ligar para me ajudar para esse problema? Quem ligarei? Aí você já lembra de um que lembra do outro, que conhece o fulano, e de repente você está falando com o governador do estado. É assim, 3 ligações você fala com o governador do estado. Não é exagero não. É um negócio assim que todo mundo conhece todo mundo. Então quando você está em um lugar, você é conhecido, você tem as conexões, você tem o reconhecimento. Mas Deus, ao falar aqui para Abrão, sai da tua parentela, você precisa ir para um lugar para começar uma nova história. Porque há muitas crises, irmãos. Eu cuido muito de filhos de pastores. Eu vou te falar uma das crises de pastor. Sabe qual que é de filho de pastor? Ah não, tudo é por causa do meu pai. Eu não posso fazer nada por causa do meu pai. Eu posso fazer alguma coisa por causa do meu pai. Eu conheço alguém por causa do meu pai. E ele vê essa situação, não vê às vezes como bênção, pela imaturidade, vê como um problema. Então quando sai de perto da parentela, pronto, você é você. Você vai ter as amizades, porque você vai construir a sua história. Você vai fazer as coisas, porque você vai construir algo agora. Então, deixar parentela, Deus está falando para mim e para você, é que eu vou para um lugar que eu vou começar uma história em Deus agora. Não é porque eu sei, não é porque eu conheço, é porque Deus me chamou. Porque todo mundo gosta de dar carteirada. Ninguém gosta de falar que conhece muita gente, mas o povo gosta de dar o tal da carteirada. Carteirada no Goiás é o seguinte: você sabe quem que é seu filho? Parou numa blitz, menor de idade, o que você fala na hora? Você lembra do seu primo que é policial. Ó, meu primo é policial, capitão aí, será que dá para me liberar? Não? Alguém já fez isso? Ninguém. Santo. Tudo eu dava carteirada antes de converter, tá bom? Fique claro isso. Mas então Deus chama Abraão: sai da tua parentela, você vai construir uma história agora que ela é sua, Abraão. Não é do seu pai, não é do seu tio, ela é sua. E agora ele fala para sair da onde? Deixa pai. O que é pai, irmãos? Pai é a profunda dependência. O Senhor, quando fala, olha, sai da tua casa, da parentela, vai para a terra que te mostrarei, está falando isso, olha, chegou o tempo da sua dependência encerrar. Quando o Senhor diz para deixa pai, mãe, se une uma só mulher, está falando de sair de perto do pai para deixar emocionalmente. Tem gente que é conectada emocionalmente e nunca corta o cordão umbilical. É gente que tem um vício nisso. É o pai que resolve, a mãe que fala, é aquela coisa assim, independente, porque se os meus pais não falarem, e aí Deus está falando o seguinte: sai de perto do seu pai, que você precisa ter uma dependência em mim, não é mais nos seus pais. Deixa essa dependência, corta o cordão umbilical, cresce, meu filho. Em outras palavras, Deus está nos chamando para um crescimento. Deus está chamando eu e você para deixar de ser menino. Sair de perto de papai e mamãe é que agora você vai pagar a sua conta, você vai resolver os seus problemas, você vai cozinhar, você vai fazer, sabe? E perto de pai é um negócio impressionante. Filho, quando chora, o pai desespera, o pai para tudo porque viu o filho chorando.
para tudo. Liga para o marido: amor, vai lá, porque fulano está chorando, tadinho, ainda é uma criança de 45 anos, corre lá, amor, ajuda. Aí chega lá o senhor lá com a bengala lá, tentando ajudar. É uma coisa assim, me perdoe, até patética. Tem que deixar seu filho crescer, e não tem nada melhor para filho crescer do que ficar longe dos pais, no tempo certo, da maneira correta. Esse é Abraão. Posso ouvir um amém? Pronto, então passada a introdução, vamos agora. Gênesis capítulo 13, versículo 2. Quantos creem que quando Deus chama, Ele vai te dar muito mais? Você crê? O que foi a primeira coisa que Deus pediu para Abraão? Sai da tua terra. Terra significa lugar de provisão, lugar que eu confio. Agora olha só o que Deus começa a fazer na vida do homem. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. O que Deus pediu para Abraão? Deixa a terra, que é lugar da sua provisão, porque o que eu tenho para você, meu filho, é perpetuar sua riqueza, seu gado, sua prata, seu ouro. Quando Deus te pedir alguma coisa, não precisa preocupar, Deus vai te dar muito mais do que você pede ou pensa, porque Ele é rico em glória para manifestar na sua vida. Se Deus te pediu algo, não precisa preocupar, porque Deus vai manifestar com riqueza, com abundância, com glória na sua vida. Se Deus te pediu para entregar algo, e não é uma oferta de tolo, irmãos, há uma manifestação gloriosa. Irmãos, eu já dei a oferta de tolo, mas eu já dei a oferta que Deus pediu. E eu vou te contar uma coisa: o que eu entreguei nas mãos de Deus, eu já recebi, eu não sei nem quantas vezes mais, muito mais do que eu já dei, muito mais. Eu não consigo vencer de um Deus que é o dono do ouro e da prata. Se Ele pediu para você entregar, não precisa preocupar não, vai vir provisão com ouro, com prata, com gado, com o que for necessário, mas Ele não fica devendo nada para ninguém. O que Deus pediu, Deus mesmo está provendo. O que Deus pediu, sai da tua terra, meu filho, eu tenho tanta abundância para onde eu vou te levar, que você não tem noção do que eu vou fazer na sua vida, meu filho. Você não tem noção. O que vai acontecer na sua vida é muito maior do que essa entrega. E se hoje a entrega é muito, não preocupa não, o recebimento também vai ser muito. Se foi difícil, complicado, preocupa não, quando Deus derramar, Ele vai derramar tanto que as pessoas verão ao seu redor. Vale a pena servir a Deus. Seu testemunho de entrega, as pessoas verão: poxa, o que fez, Deus deu muito mais. Eu sou prova disso, irmãos. Tudo que eu entreguei para Deus, eu recebi muitas vezes mais, irmãos. Não dá para mensurar quantas vezes mais. E eu já entreguei coisas valiosas, preciosas para Deus, mas eu recebo do Senhor coisas preciosas e abundantes de Deus. Quando Deus te chama, não é que você está perdendo não, você nunca perde para Deus. Em Deus você sempre ganha, é sempre maior, não tem essa história. Eu estava numa conferência, não sei se o Paulo estava lá, era capacitação dos pastores, aí tinha um irmão, ele estava vendendo CD, não vou falar o nome dele não. Aí, ele é famoso, e eu era o pregador, ele ministrava o louvor. Aí chegou uma hora que ele fez assim: irmãos, o CD custa $10, mas você só pode levar um CD, mas você paga também o valor que você quiser. Se quiser pagar $100 no CD, paga $100. Se quiser pagar $1.000, paga $1.000. É um CD, porque eu não tenho muitos.
Aí eu pedi lá pro irmão lá, aí o pastor da igreja pegou 2 gasoflascos, colocou um na frente dele, um na minha frente, e levantou uma oferta para nós. Aí pegou, trouxe a oferta para ele, colocou a oferta para mim, aí ele está ministrando louvor. Eu senti da parte de Deus de pegar a minha oferta e dar pro irmão. Aí eu peguei o gasoflasco na minha frente, coloquei. Aí voltei, a igreja começou a rir daquilo. Aí o irmão abriu o olho, está aqui tanto de dinheiro transbordante, aleluia. Glória a Deus. Você crê? Aí ele olhou, achou estranho a igreja rindo, e aí eu estou lá com o olho fechado. Aí de repente eu abro o meu olho, o que acontece? O meu gasoflasco está cheio de dinheiro. O que ele fez? Pegou o dinheiro, colocou no meu gasoflasco. Aí ele está aqui de novo. Eu ia até falar que eu ia cantar a música dele aqui. Não vou estragar a música do irmão. Ele está lá tocando lá. Aí todo mundo abriu o olho, a igreja rindo, ninguém está louvando mais. Eu falei, o irmão tem um CD aí? Aí, olha, irmãos, o CD do irmão custa $10, mas esse também tal. É isso mesmo, irmão? Eu falei, não, é isso mesmo, pastor. Eu falei, então pode pagar o que quiser, né, irmão? Pode, então tá bom. Peguei o gasoflasco, peguei o CD e falei, obrigado. Aí ele não tinha como ele ganhar mais de mim. Aí ele olha para a igreja, não tinha mais jeito. Ele falou, tem algum missionário aqui? Aí tinha lá seminarista. Seminarista é missionário nessa hora. Nessa hora seminarista chora. Pode vir os missionários aqui e pegar o dinheiro que você acha que é preciso para você caminhar nos Estados Unidos. Aí veio, menino. Aí foi seminarista meu lá. E foi mesmo. Eu falei, meu Deus do céu. Depois eu tive um discipulado bom, abundante, grandioso com os irmãos. Eu falei, meu Deus do céu. Mas era tanto dinheiro que ainda ficou para ele. Deixa eu te contar uma coisa. Você nunca ganha de Deus em ser um coração generoso. Jamais você vai ganhar de Deus em perceber. Abraão deixou a terra e Deus deu muito para ele. Estou terminando. Mentira, estou não. Gênesis 18, versículo 10. O que agora o Senhor diz para Abraão? Deixa a tua terra e a tua parentela. O que está lá? Disse um deles: voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. E Sara o estava escutando à porta da tenda. Ele pediu então para deixar a parentela. Deus aqui agora aí começa a falar o quê? Você vai ter um filho, mulher. Só que não é só uma questão de um filho. Abre lá Gênesis 22, 17. Olha o resultado. Gênesis 22, 17. Sai da tua terra e da tua parentela. Mas olha o que Deus faz na vida agora de Abraão. Porque deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua, como as estrelas dos céus e como a areia. O que Deus pediu para Abraão? Sai de perto da tua parentela. Mas o que Deus deu para Abraão? Uma descendência numerosa como as estrelas e numerosa como as areias. Ele deixou meia dúzia de parentes, mas ele ganhou nações e gerações poderosas sobre a face da terra até hoje. A atitude dele de deixar a descendência, Deus deu para ele coisas que ele não consegue contar. Você consegue perceber o que Deus está falando para você? Não tenha medo de deixar, porque o que eu tenho para você é tão abundante, é tão grandioso. Você está aí pensando, olha, poxa, eu deixei minha parentela, mas Deus te deu centenas de irmãos. A sua descendência nunca mais vai ser a mesma. Eu vou te falar, eu cheguei nesse país, eu e a Gisele e o Arthur na barriga dela, não na minha. Deixei os parentes, deixei minha mãe, Gisele deixou os pais. Mas eu vou te falar, olhar para trás hoje, são mais de 30 igrejas plantadas, são centenas de irmãos
nos Estados Unidos e no Canadá. Valeu a pena deixar a parentela, porque Deus mudou a minha história. A minha descendência não é mais a mesma. Minha descendência não é goiano mais. Meus filhos são americanos. Sei lá com quem que eles vão casar, para onde que eles vão, que vão construir, mas Deus está me mostrando que valeu a pena ouvir a direção de Deus. Não tenha medo, Deus vai te dar muito e muito mais. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. E por fim, o que foi a última coisa que Deus pediu? Deixa teu pai. Gênesis 17, versículo 2. É isso mesmo. Gênesis 17, versículo 2. Ele falou para deixar quem, irmãos? Pai. Mas sabe agora quem se torna pai e com uma aliança com Abraão? O próprio Deus. Irmãos, eu queria tanto que vocês estivessem no culto das 10h30, vocês iam estar mais animados. Sabe quem que se torna pai agora de Abraão? Deus. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Vou te contar uma coisa. Eu fui uma criança que eu cresci sem pai. Eu cresci sem pai. E não foi uma escolha que eu fiz. Eu sei o que é uma ausência de um pai na vida de um homem. Não tem um referencial, não tem alguém que vai à escola quando precisa para resolver um problema. Posso contar só um detalhezinho essa semana? Meu filho esse dia estava jogando bola e tinha um jogador lá que deu um murro nele. Eu falei, você fez o quê? Tem gente que vai escandalizar e a pregação está encerrada agora, não precisa continuar online. Falei, eu sou contra a violência, mas você tem que se proteger. Se te empurrou, você empurra, e empurra mais forte. Que é isso, pastor? É assim que você tem que ensinar seu filho a se defender. Seu filho não pode ser saco de pancada de ninguém, não. Que ele não procure briga lá fora, mas que ele se guarde, se resguarde. Você tem que ensinar a sua família a fazer isso. Eu vou te falar, eu não tive um pai para me ensinar isso. Mas vou te falar uma coisa. Querendo ou não querendo, eu deixei meu pai. Mas hoje eu posso falar, pai, obrigado por esse dia. Eu tenho Deus que é meu pai. Você consegue perceber que tudo que foi pedido para Abraão, Deus deu muito mais para ele? Muito mais. Eu te pergunto, quem chamou? Chamou com chifre ou com vaso? Com chifre. Quem te chamou? Foi Deus ou foi um homem? Você está servindo a Deus na igreja porque Deus te chamou ou porque um homem te chamou? Você ministra o louvor porque Deus te chamou ou porque um homem te chamou? Você lidera uma célula porque Deus te chamou ou porque um homem te chamou? Você se posiciona como homem na sua casa porque Deus te chamou ou porque alguém te chamou? Você tem que entender que aonde você está, foi Deus que me chamou. Irmãos, eu já passei muita coisa difícil na vida, mas sabe o que é a frase que mais me sustenta? Eu não tive um pai para me dar, eu não tinha uma carteirinha para dar carteirada em lugar nenhum, mas os momentos mais difíceis da minha vida, quantas vezes eu pensei, poxa, se alguém falasse do meu livro, eu seria conhecido. Se alguém me chamasse para uma conferência em tal lugar, eu seria conhecido. E um dia eu falei, Deus, eu não tenho ninguém, mas eu tenho o Senhor. E eu vou te falar,
minha vida eu comecei a experimentar coisas sobrenaturais. Porque a gente acha que é um homem que vai levantar ou vai parar o mover de Deus. Não é. Não é. Deixa eu te contar isso, e eu vou encerrar falando isso para você. Nenhum homem na face dessa terra é capaz de parar o mover de Deus na sua vida. E nenhum homem na face dessa terra é capaz de fabricar um mover de Deus na sua. Ou é Deus que faz, ou é Deus que faz. E ponto final. Para de lenga-lenga, de blá blá blá. Ninguém é capaz de parar o que Deus tem para minha vida. Se Deus não me levantar, tudo que eu for construir é madeiro, feno e palha. É Deus quem me justifica, é Deus quem me salva, é Deus que me levanta, é Deus que levanta reis e remove reis. É Deus, definitivamente. Pare com tudo e reconheça: se Deus não fizer, não tem quem faça. Feche seus olhos. Deus, eu oro para que o chifre de azeite seja lembrado com revelação essa manhã. Davi foi ungido nessa posição, a mesma posição Saul, mas um era vaso, mãos humanas, o outro era espiritual e vontade do Senhor. Eu oro para que essa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, possamos sair daqui que todo chamado de Deus haverá provisão de Deus. Todo chamado de Deus haverá abundância de Deus. Quando Deus se manifestar na sua vida, todos os olhos verão provisão, abundância transbordar na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu quero abençoar a sua vida, abençoar seu ministério, seus projetos. Eu quero abençoar tudo aquilo que você tem. Eu declaro sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito de Deus hoje sela a vontade na sua vida. Não olha para trás, o Senhor te diz: vá adiante, eu serei contigo. Haverá provisão, haverá circunstâncias. Deus vai trazer mãos de aliança para te abençoar quando você não imaginar. Deus vai trazer coisas grandiosas quando você parar e olhar. Deus vai manifestar vida e unção sobre vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você crê, diga amém e aplauda o Senhor Jesus.